Saudações, pessoal! Vamos para mais um vídeo da série dos baralhos, falando agora então do nosso baralho azul claro, que é o que eu chamo de baralho descritor. Basicamente aqui é para ajudar na descrição de um personagem, seja ele algum NPC, seja ele algum personagem jogador, às vezes para dar alguma, principalmente na campanha solo, né, que às vezes ajuda pelo menos nessa questão de determinar como que é a função do personagem, né, como que ele vai agir, quais as atitudes, ou até algumas informações mais importantes como a classe dele. Bom, começando então, né, das variáveis que eu deixei nele, o primeiro aqui que a gente diz é a questão da emoção, representando assim a linguagem corporal e o comportamento que o personagem está exibindo naquele momento. Uma coisa assim que é demonstrada já na hora, né? Então uma coisa mais assim descarada, digamos. Por exemplo, questão de alegria, questão de ódio, terror, aquela situação que basicamente nem precisaria, por exemplo, em termos de jogo, o personagem fazer um teste para entender o que o outro está sentindo. Claro que ele poderia estar tentando enganar, né? Mas pelo menos para dar aquela primeira impressão. Como, por exemplo, o personagem chegando numa cidade nova e encontrando os habitantes, de uma maneira geral, todos em uma situação de alegria. Pode ser, por exemplo, que estivesse havendo alguma festa, alguma coisa, ou que eles estivessem numa situação de terror, eventualmente estão sendo atacados e fugindo. Então é mais para dar essa ideia inicial, tanto para um grupo quanto para um personagem especificamente. Questão da relação, a gente vai falar mais do tipo de vínculo entre dois personagens que já se conhecem. Então, por exemplo, a gente tem ali que um personagem jogador acabou tendo algo, assim, foi mencionado na história que ele tem algum outro personagem que pode haver alguma relação entre eles, ou por exemplo, quem que está entrando em contato com o personagem para estabelecer alguma comunicação. Então a questão da relação é para ver, por exemplo, se eles podem ser algum familiar antigo, algum parente distante, às vezes uma relação puramente comercial, às vezes de fato alguma questão ainda relacionada à família. Outra questão de parente distante, alguns até repetem no sentido que são maior probabilidade de acontecer, né? Outros menos comum, como por exemplo sendo apenas um confidente, ou às vezes assim um conselheiro. Então, da mesma maneira, situações assim que ajudam a estabelecer, tipo, por que aquele personagem é importante para um outro. Às vezes ele pode ter algum tipo de vínculo. Seguindo ainda do financeiro, praticamente uma descrição mais assim geral, né? Por exemplo, da mesma maneira como tem alguns que repetem mais, o classe média seria, digamos, o mais comum, digamos. O personagem está naquela faixa de renda esperada para um personagem da categoria dele. Então, geralmente, personagens jogadores têm uma, um fator financeiro mais determinado. Essa maneira ajuda pelo menos a deixar de uma maneira mais assim aleatória para personagens que são recém que aparecem na cena. Então, por exemplo, classe média, rico, classe média alta. As descrições são variáveis, né? Mas eu deixei aqui, digamos, uma carta apenas, né, de todas as possíveis, como aquele caso de uma pobreza extrema ou de às vezes uma riqueza muito alta, né? Já que às vezes é determinado aleatoriamente, mas para ficar mais de acordo, já que a chance de ser um extremo nesse fator é menos comum. Seguindo aqui, depois do financeiro, a gente tem a questão do familiar. É mais para estabelecer de acordo com um personagem que a gente já sabe que existe, mas qual é o status atual dele. Porque às vezes o teu personagem jogador pode ter um irmão que é famoso, pode ter um pai que foi um herói antigo, pode ter um tio que foi, por exemplo, que virou um vilão no decorrer da história, e isso que a gente coloca aqui também. A maioria dos resultados vai ser como pessoa comum, mas às vezes você pode encontrar, por exemplo, aqui aventureiro aposentado, aventureiro em atividade, outro aventureiro em atividade, algumas, como eu falei, né, mais aventureiro em atividade, já que é bem comum, outras pessoas comuns nesse sentido, que seriam mais assim, sem alguma classe aventureira, né, que seriam mais, sei lá, um dono de comércio, alguma coisa mais assim do profissão do dia a dia mesmo. Mas que também ajuda pelo menos a dar essa descrição mais superficial para ser desenvolvida. A questão aqui do inimizade após o familiar diz respeito ao motivo que algum inimigo é inimigo do personagem. A inimizade eu acabei praticamente pegando de um guia acho que era do Brigada Ligeira Estelar, que era um material que eu achei que é para ajudar na descrição de personagem. E esse conceito aqui eu achei muito bom de descobrir por que os dois são inimigos. Às vezes um motivo rápido, né? Então, por exemplo, mutilação quer dizer que às vezes o personagem já teve algum evento com esse rival
e que esse evento acabou gerando alguma lesão física, alguma limitação em um dos personagens, por isso que um não gosta do outro. Às vezes algum fator como rivais no amor, às vezes algum outro fator de humilhação, entender por que então que alguém que não gosta do personagem, qual foi o motivo que levou a isso, para ser ajudar a desenvolver no background mesmo da história. A questão do relacionamento eu também peguei desse mesmo guia. Que falava ali do Brigada Ligeira Estelar, então, que ajuda a montar, digamos, do relacionamento atual do personagem. Por exemplo, se ele está namorando, ou se ele está sozinho, ou se ele está em algum outro relacionamento. Então, esse primeiro aqui coloca solidão devido à prioridade. Então, por exemplo, às vezes o cara pode levar uma vida mais solitária e não se envolver em relacionamento porque ele está vivendo em prol de uma causa, tem algum outro objetivo maior na vida. Alguma outra situação, casal tranquilo, pura e simplesmente o personagem tem algum relacionamento com outro personagem e é simplesmente um casal. A gente pode às vezes combinar essa informação com alguma outra descrição, né? Por exemplo, usar esse próprio familiar e vamos ver esse casal tranquilo, mas quando a gente vê o que o outro personagem tem de associação, a gente descobre que é um aventureiro aposentado. Então, por exemplo, o casal tá bem, mas o outro lado cansou da vida de aventura e resolveu ficar mais cuidando da casa. É uma possibilidade também para combinar essas variáveis para deixar uma história um pouco mais desenvolvida. Seguindo aqui então da característica, esse aqui é uma coisa que mudou um pouquinho, que esse baralho aqui foi um dos primeiros que eu fiz e eu deixei aqui o característica como se fosse algum atributo físico do personagem, alguma coisa que chamasse muito a atenção para ser uma peculiaridade que facilitasse a descrição dele. Então, por exemplo, o personagem podia ser muito baixo, podia ser obeso, podia ser musculoso, alguma coisa assim que chamasse a atenção, que desse esse diferencial em relação aos outros personagens. Porém, perdeu importância porque eu acabei fazendo um baralho, que eu vou falar futuramente, especificamente para a questão da aparência. Então, meio que esse tópico deixou de ser importante. Seguindo aqui os próximos, que são aqueles que acabam desmembrando em várias outras possibilidades, né, que a gente combina com o baralho ou com o D12, a gente tem a questão do conhecimento, que diz respeito, assim, por exemplo, a um personagem que é treinado numa área muito específica, ou algum assunto de um livro que os personagens encontram, ou algum centro de pesquisa que é focado numa área. Então, por exemplo, os personagens podem acabar encontrando um local, por exemplo, encontraram em uma ruína um tesouro e dentro desse tesouro tinha um livro que falava, por exemplo, sobre química ou que falava sobre botânica ou no que eles precisam resgatar um cientista que é um expert famoso na área de tática e estratégia militar, na área de eletrônica e tecnologia, ajuda a guiar pelo menos assim um foco, né, uma especialidade de um personagem ou algum assunto referente a algum item, alguma coisa nesse sentido. O kit, né, que isso é, como eu já falei em outras ocasiões, né, é a classe do personagem, mas é um hábito que eu tenho de chamar de kit, porque era como se referia nos livros antigos do sistema Daimon, onde eu comecei, né. Então, resumindo, é a classe do personagem, que é uma lista gigante, né. Aqui a gente observa que pegou uns mais de profissões mais mundanas, né, que nem, por exemplo, jornalista, empresário, né. Alguns eu deixei até como coisa mais focada, por exemplo, elementalista, ou aqui também ceramista, alfaiate, situações mais mundanas, mas tem outros que, por exemplo, acabam sendo de situações mais de aventuras mais tradicionais, medievais, né? Então você vai ter mago, guerreiro, gatuno, contrabandista, basicamente outros, né? Aqui mais focado na questão da luta, né? Lutador exótico, mestre das armas. Esse aqui, por acaso, provavelmente descrito em algum manual do aventureiro do 3DT, que foi onde eu acabei me influenciando, digamos, para fazer, né, para pegar a descrição. Então é só apenas uma lista de classes e personagem. E por último, a questão da personalidade, que ajuda mais nessa parte da descrição, né? Então, às vezes você quer uma ideia rápida de como que um personagem agiria, de como poderia facilitar o relacionamento dele com os outros, né? Então a gente pode ter uma situação onde o personagem é tranquilo, onde ele é generoso, onde ele é fanático, onde é piedoso, infantil, várias características que ajudam, digamos, na questão interpretativa dele. O que é legal no solo, muitas vezes, a gente usar, porque basicamente é bem comum o personagem acabar tendo a personalidade do próprio jogador, né? Então, para não fazer todos os personagens no jogo solo pensando da mesma maneira de quem está jogando, é legal ter uma diretriz para ser seguida para ajudar nessa questão interpretativa, né? Para justamente ser um desafio a mais na história. Mas então do baralho do escritor era isso? Valeu então!